Civilizações antigas nos deixaram segredos que a ciência moderna ainda não consegue explicar. Entre esses mistérios estão materiais que parecem avançados demais para sua época. Hoje, exploraremos 10 materiais antigos que a ciência moderna ainda não conseguiu recriar. Essas descobertas desafiam tudo o que sabemos sobre a inovação antiga e levantam uma questão: o que perdemos ao longo da história? Vamos começar com o Top 1, concreto romano. Top 1, concreto romano. O concreto romano, conhecido como Opus Caementicium, é um material que resistiu ao teste do tempo. Ele foi encontrado em muitos portos romanos antigos, estruturas de quebra-mar e outras construções costeiras, e suportou a fúria do mar por mais de 2000 anos, algo que o concreto moderno não consegue fazer. O concreto moderno muitas vezes se deteriora e sofre erosão após apenas algumas décadas quando exposto à água do mar, mas o concreto romano só se torna mais forte com o tempo. Esse mistério de como um material pode melhorar sua durabilidade ao longo do tempo intriga os cientistas há décadas. O segredo de sua força reside em sua composição única. Ao contrário do concreto moderno, que depende do cimento Portland, os romanos usavam uma mistura de cinzas vulcânicas, cal e água do mar. A cinza vulcânica, conhecida como pozzolana, reage com a cal e a água do mar para formar um mineral raro chamado tobermorita de alumínio. Esse mineral se entrelaça em nível microscópico, criando uma estrutura que continua se fortalecendo com o tempo conforme é exposta à água, especialmente à água do mar. O que torna o concreto romano tão extraordinário é sua capacidade de se tornar mais forte com a idade. Isso contrasta fortemente com o concreto moderno, que tende a enfraquecer e rachar com o tempo. A razão pela qual o concreto romano é tão durável reside em sua estrutura mineral. O mineral tobermorita de alumínio é um subproduto das cinzas vulcânicas e da água do mar. Ele forma uma estrutura cristalina que cresce com o tempo, tornando o concreto ainda mais forte quando exposto a ambientes marinhos. Cientistas modernos descobriram que quanto mais tempo o concreto romano fica em contato com a água do mar, mais robusto e sólido ele se torna. Cientistas fizeram várias tentativas de replicar o concreto romano. No início dos anos 2000, pesquisadores coletaram amostras de portos romanos antigos em locais como Cesareia e Cos e descobriram que o concreto ainda estava intacto após 2 milênios. Apesar de compreenderem o processo de mineralização, as tentativas modernas de replicar a mistura exata do concreto romano em larga escala não tiveram sucesso. Uma das principais razões é a cinza vulcânica usada pelos romanos, proveniente especificamente da Baía de Nápoles, uma área rica em materiais vulcânicos únicos. Os materiais de construção modernos não podem substituir essa cinza específica, e sem ela, o concreto moderno não consegue atingir os mesmos resultados. Além disso, o método de fabricação do concreto romano envolvia um processo de cura subaquática lenta. Ao contrário do concreto moderno, que endurece rapidamente em questão de horas ou dias, o concreto romano exigia um tempo de cura muito mais longo, especialmente na água. O processo podia levar semanas ou até meses para endurecer completamente, permitindo que os minerais se ligassem adequadamente ao longo do tempo. Esse longo processo de cura é algo que não pode ser alcançado com o concreto moderno de endurecimento rápido usado na indústria da construção atual. Cientistas tentaram replicar esse processo de cura, mas os cronogramas modernos simplesmente não permitem isso. Apesar desses desafios, o concreto romano possui o potencial de revolucionar a construção moderna. Imagine usar um material que seja mais durável que o concreto moderno, capaz de resistir aos elementos por séculos a mais do que os materiais de hoje. Se o concreto romano fosse usado na construção de barragens, pontes e defesas costeiras modernas, poderia potencialmente economizar trilhões em custos de reparo e danos ambientais. No entanto, a supressão da pesquisa sobre o concreto romano levanta questões importantes. Por que há tão pouco incentivo para reviver este material superior? Quais indústrias se beneficiam da fragilidade do concreto moderno? Poderia haver uma agenda oculta que nos impede de redescobrir tecnologias antigas
que poderiam melhorar significativamente a construção moderna? Top 2. Aço damasco. O aço damasco é um dos materiais mais lendários da história, conhecido por sua força incrível, flexibilidade e os belos padrões ondulados incrustados em sua superfície. Dizia-se que essas lâminas eram capazes de cortar metal e até canos de rifle sem lascar, e que podiam dobrar quase 90 graus sem quebrar. Mas o verdadeiro mistério do aço damasco reside em sua criação. Um processo antigo que os cientistas modernos ainda não conseguem replicar totalmente. Os padrões únicos vistos no aço damasco não são decorativos. Eles são o resultado de nanotubos de carbono e estruturas de carboneto que se formam durante o processo de forjamento. Essas estruturas microscópicas conferem ao aço suas propriedades lendárias: extrema resistência, nitidez e flexibilidade. Embora a metalurgia moderna use ferramentas de alta tecnologia, como microscópios eletrônicos e cortadores a laser, para entender a composição dos metais, replicar o processo exato que criou o aço damasco provou ser impossível. O processo de criação do aço damasco envolvia a fundição de minério de ferro com materiais orgânicos, como lascas de madeira e folhas secas, em um cadinho selado, o que criava um ambiente com baixo teor de oxigênio. Isso permitia uma absorção precisa de carbono, formando o aço de alto carbono, que era então martelado, aquecido e resfriado em um ciclo rítmico. O equilíbrio cuidadoso de temperatura, tempo e pressão era essencial para a criação do aço. Mesmo a menor variação poderia arruinar o processo, fazendo com que o aço se tornasse quebradiço ou irregular. Apesar dos avanços modernos na metalurgia, ninguém foi capaz de replicar a distribuição específica de carbono que torna o aço damasco tão resiliente. Em 2006, pesquisadores conseguiram identificar nanofios de carboneto de ferro incrustados em amostras autênticas de aço damasco, estruturas que só se formam sob condições térmicas restritas. O conhecimento necessário para alcançar esses resultados era transmitido oralmente por ferreiros antigos, tornando o processo incrivelmente delicado e difícil de dominar. Esses artesãos passaram gerações aperfeiçoando a técnica, refinando-a a cada iteração. Mas um dos maiores mistérios do aço damasco é a fonte das matérias-primas. Alguns estudiosos acreditam que os minérios usados para criar o aço damasco continham oligoelementos, como vanádio e molibdênio, encontrados em minas específicas no sul da Índia. Infelizmente, essas minas foram esgotadas ou alteradas desde então. Tentativas de usar minérios semelhantes falharam em replicar as propriedades do aço, pois os oligoelementos exatos não estão mais acessíveis. É possível que o segredo para criar o aço damasco resida nas plantas perdidas usadas durante o processo de forjamento. Essas plantas podem ter sido usadas para criar um ambiente especial rico em carbono dentro dos cadinhos, mas agora estão extintas. No século XIX, a verdadeira arte de fabricar aço damasco havia desaparecido. À medida que os poderes coloniais e as técnicas metalúrgicas europeias se espalharam pelo globo, artes indígenas como a fabricação do aço damasco foram suprimidas. Ferreiros locais, outrora reverenciados por sua habilidade de forjar este aço excepcional, viram seu conhecimento substituído pelos métodos industriais europeus. A tradição oral que transmitiu os segredos do aço damasco através de gerações foi interrompida e a arte desapareceu. Hoje houve tentativas de recriar o aço damasco nos tempos modernos, particularmente na tecnologia militar e nas indústrias aeroespaciais. Em 2018, um memorando vazado de uma agência de pesquisa militar indiana descreveu uma liga baseada na metalurgia pré-colonial que exibia uma resistência à fadiga anômala, uma propriedade semelhante à do aço damasco. No entanto, nenhum estudo público ou publicação surgiu dessa pesquisa, e acredita-se que ela seja classificada. Por que há tão pouco financiamento para o renascimento do aço damasco? Poderia o conhecimento de como fabricá-lo ser deliberadamente suprimido devido à potencial perturbação que poderia causar às indústrias de materiais modernas? Se o aço damasco pudesse ser revivido,
Ele poderia revolucionar indústrias que vão desde a tecnologia militar até a aeroespacial e até mesmo ferramentas médicas. Imagine as possibilidades se pudéssemos criar lâminas que nunca perdem o fio, ou materiais que são mais fortes que o aço, mas flexíveis o suficiente para dobrar sem quebrar. Mas por que a busca por esse conhecimento antigo parece ser dificultada? Existe uma razão pela qual nos é negado o acesso a uma peça tão profunda da nossa história tecnológica? Top 3. Liga de Oricalco. Em 2015, arqueólogos marinhos fizeram uma descoberta inovadora na costa da Sicília. Sob o mar, eles descobriram 39 lingotes de um metal desconhecido, diferente de tudo o que já tinham visto. Esses lingotes, apesar de submersos por mais de 2.600 anos, mantinham um brilho dourado avermelhado intenso, aparentemente imunes aos estragos do tempo e da corrosão. Inicialmente pensou-se que os lingotes fossem de ouro ou bronze, mas após uma inspeção mais detalhada, descobriu-se que eram de uma liga completamente única. Essa descoberta levou à crença de que haviam encontrado o oricalco, o metal lendário de Atlântida. No Critias de Platão, o oricalco é descrito como o segundo metal mais precioso de Atlântida, perdendo apenas para o ouro. Dizia-se que adornava os santuários internos e templos da cidade, valorizado por sua beleza rara. Durante séculos, os historiadores descartaram isso como alegórico, um elemento simbólico da história de Platão. No entanto, a descoberta desses lingotes provocou uma reconsideração do mito. Os lingotes eram feitos de uma liga complexa consistindo de cobre, zinco, níquel, chumbo e vestígios de metais de terras raras. Materiais que, quando combinados, criavam um metal único e anteriormente desconhecido. Mas o que intriga os cientistas é a pureza e o equilíbrio dos elementos usados na liga, que não puderam ser replicados por métodos modernos. A chave para o mistério reside nas propriedades incomuns do metal. O oricalco possui um brilho distinto e uma impressão digital espectral diferente de qualquer metal conhecido. Metalúrgicos modernos tentaram replicar as características do metal usando tecnologias avançadas, mas até agora, todas as tentativas falharam. A composição da liga sugere que ela foi formada usando um processo altamente controlado que exigia precisão e condições ambientais específicas, algo a que os bizantinos ou qualquer civilização antiga não teriam tido acesso. O processo de resfriamento, em particular, foi lento e deliberado, permitindo que os metais se ligassem de uma forma que a metalurgia moderna não consegue reproduzir. Alguns pesquisadores acreditam que o oricalco poderia ter tido mais do que apenas valor ornamental. Ele poderia ter sido usado para aplicações tecnológicas, como transmissão de energia ou blindagem de sinais, especialmente considerando suas propriedades condutoras. Isso poderia explicar por que a descoberta do metal foi recebida com tanta resistência e sigilo. Depois que os lingotes foram descobertos, o acesso a eles foi restrito pelo Ministério da Cultura da Itália, e todas as atualizações sobre a análise foram subitamente interrompidas. Pesquisadores tiveram novos pedidos de amostras negados, e os lingotes foram transferidos para uma instalação estatal para a preservação. Poderia ser que a redescoberta do oricalco representasse uma ameaça à tecnologia moderna? E se o segredo para criar tal metal detivesse a chave para revolucionar indústrias em energia, aeroespacial ou aplicações militares? A supressão de novas pesquisas sobre o oricalco levanta mais perguntas do que respostas. Alguns acreditam que este metal, se recriado, poderia perturbar as tecnologias atuais, especialmente aquelas ligadas às ciências dos materiais. E se o oricalco for verdadeiramente uma ciência perdida de fusão de materiais, o que mais foi enterrado do conhecimento das civilizações antigas? Por que um material tão avançado está sendo mantido escondido? É porque ele desafia os próprios fundamentos do nosso mundo industrial moderno? Top 4. Lentes mesopotâmicas. Em 1850, ao escavar as ruínas da antiga cidade assíria de Nimrud, no norte do Iraque, arqueólogos descobriram um objeto intrigante enterrado nas ruínas do templo. Era uma pequena peça oval de cristal de rocha, lisa, convexa e com uma clareza incomum. Inicialmente descartada como um item decorativo,
revelou-se mais tarde ser um dos dispositivos ópticos mais antigos já encontrados. A lente de Nimrud. Datada de cerca de 750 AEC, esta lente era feita de quartzo natural e media apenas cerca de 1,6 polegadas de diâmetro. O que torna esta descoberta tão notável é que ela podia ampliar objetos de 2 a 3 vezes. Um feito que sugere que os antigos mesopotâmios entendiam de óptica muito antes dos gregos ou romanos. A precisão com que esta lente foi fabricada é evidência de uma compreensão avançada de como a luz se refrata ao passar por superfícies curvas. Esta lente também não foi um artefato isolado. Lentes de cristal polido semelhantes foram encontradas em locais mesopotâmicos, sumérios e babilônios, muitos dos quais eram originalmente presumidos como simples joias ou itens rituais. No entanto, uma inspeção mais detalhada revelou que muitas dessas lentes demonstravam propriedades ópticas precisas demais para serem acidentais. Em 2007, pesquisadores da Universidade de Genebra reexaminaram 13 dessas lentes usando interferometria a laser. Os resultados foram surpreendentes. Várias das lentes exibiam a curvatura perfeita necessária para criar distâncias focais controladas, o que é essencial para instrumentos ópticos como telescópios ou microscópios. A descoberta desafia a visão convencional de que a fabricação de lentes começou com os antigos gregos ou romanos. Se os mesopotâmios tivessem dominado a arte de fabricar lentes, poderiam ter usado essas lentes para a astronomia? Poderiam ter observado planetas, estrelas ou até vida microscópica com essa tecnologia? E se sim, poderia o conhecimento de óptica ter sido muito mais avançado do que jamais imaginamos? Esta descoberta também levanta a questão de por que essas lentes eram tão amplamente usadas em uma cultura que não possuía a tecnologia avançada que associamos a microscópios ou telescópios. Seriam essas lentes parte de uma tradição astronômica? Ou talvez usadas para entalhes de precisão, cirurgia ou outras tarefas altamente especializadas? A evidência de que os mesopotâmios podem ter usado lentes para astronomia é particularmente intrigante. Mapas estelares encontrados na mesma região sugerem que eles tinham uma compreensão profunda do céu noturno muito antes do que pensávamos ser possível. Poderiam essas lentes tê-los ajudado a estudar as estrelas com uma precisão que foi perdida até o Renascimento? Apesar da importância dessas descobertas, muitas dessas lentes permanecem trancadas em cofres de museus ou classificadas em arquivos de artefatos. Pedidos para que sejam reclassificadas como instrumentos científicos foram repetidamente negados. Em 2012, um especialista em óptica de um instituto de pesquisa alemão foi inclusive impedido de examinar uma coleção de lentes mesopotâmicas no Museu Britânico. O motivo oficial? Preocupações com a preservação, embora tais restrições não tenham sido impostas a outros artefatos baseados em quartzo. E se essas lentes fizessem parte de um sistema óptico maior usado para medir os céus ou realizar procedimentos médicos precisos? A possibilidade de que os antigos mesopotâmios tivessem instrumentos ópticos séculos antes dos gregos muda tudo o que pensávamos saber sobre o desenvolvimento da ciência. Top 5. Pó de ouro antibacteriano egípcio. Em 1924, arqueólogos descobriram algo incomum ao catalogar artefatos da tumba do sumo sacerdote Angkor, no sítio de Saqqara, no Egito. O que parecia ser uma camada de pó de ouro cobrindo as bandagens internas de seu corpo mumificado foi inicialmente considerado apenas um símbolo de riqueza ou um item ritualístico, como era comum nos sepultamentos egípcios. No entanto, uma inspeção mais detalhada revelou algo extraordinário. Aquilo não era pó de ouro comum. Uma análise microscópica realizada posteriormente no Museu do Cairo revelou que as partículas de ouro eram nanoscópicas. Cada floco media menos de 50 nanômetros de diâmetro. O que foi ainda mais surpreendente foi a descoberta de que o pó de ouro exibia propriedades antibacterianas. Quando testadas contra colônias bacterianas, como E. coli e Staphylococcus aureus, as partículas mataram mais de 99% das bactérias em apenas alguns minutos. Ao contrário dos antibióticos modernos,
que dependem de reações químicas, esse pó de ouro parecia agir de forma mecânica, provavelmente perfurando as membranas celulares das bactérias. Essa descoberta levantou questões significativas. Como poderiam os antigos egípcios, milhares de anos antes do advento da nanotecnologia moderna, ter criado nanopartículas de ouro com um controle tão preciso? Hoje, a criação de nanopartículas uniformes exige equipamentos laboratoriais avançados, centrífugas, banhos químicos e monitoramento eletrônico. Mas os egípcios alcançaram esse feito notável sem ferramentas avançadas. Alguns pesquisadores especulam que enzimas vegetais podem ter sido usadas no processo de mumificação para quebrar o ouro em partículas de escala nanométrica. A presença de grãos de pólen de plantas raras do deserto, encontrados nas bandagens da múmia, sugerem que compostos orgânicos poderiam ter desempenhado um papel na estabilização das partículas de ouro. As implicações dessa descoberta são impressionantes. Se os egípcios tivessem dominado a nanotecnologia muito antes da ciência moderna, poderiam ter tido uma compreensão das propriedades antimicrobianas dos materiais. Uma compreensão que só agora estamos começando a explorar. As nanopartículas de ouro são usadas hoje em uma variedade de aplicações médicas, desde a administração de medicamentos até a cicatrização de feridas. E os antigos egípcios podem ter sido os primeiros a aproveitar essas propriedades. No entanto, após a descoberta, as amostras de pó de ouro foram discretamente removidas da exibição pública. Registros oficiais agora listam as partículas como pó dourado, e a pesquisa sobre suas propriedades antibacterianas foi amplamente suprimida. Na década de 2000, um bioquímico proeminente na Suíça afirmou ter recriado os efeitos do pó de ouro, usando receitas antigas. Mas seu financiamento foi retirado e sua pesquisa interrompida antes que pudesse ser publicada. Teria essa descoberta sido perturbadora demais para o estabelecimento científico moderno? Poderia ser que os antigos egípcios tivessem dominado uma forma de controle de infecções muito à frente de seu tempo, e que esse conhecimento foi deliberadamente ocultado? Se os egípcios tivessem realmente descoberto o poder das nanopartículas e as usado para fins medicinais, isso poderia ter transformado a medicina moderna. Mas a perda desse conhecimento levanta uma questão preocupante: de que outras tecnologias avançadas às civilizações antigas eram capazes e que ainda não redescobrimos? O que foi intencionalmente enterrado sob as areias do tempo? Top 6. Fogo grego. Em 678 EC, durante uma batalha naval decisiva na costa de Constantinopla, a marinha bizantina lançou uma arma aterrorizante que entraria para a má história: o fogo grego. Jatos de fogo irromperam dos navios bizantinos, aderindo à superfície da água e incendiando tudo em seu caminho. Este fogo, diferente de qualquer outro, não podia ser extinto com água. Na verdade, ele queimava ainda mais violentamente quando molhado. Testemunhas o descreveram como uma chama quase viva que parecia se espalhar descontroladamente. Durante séculos, o fogo grego foi uma das armas mais temidas, mas sua fórmula exata permanece um mistério até hoje. O fogo grego era implantado usando dispositivos semelhantes a sifões montados em navios de guerra, sugerindo que os bizantinos possuíam um sistema de entrega pressurizado, uma inovação muito à frente de seu tempo. Mas o verdadeiro mistério reside na composição do próprio fogo. Descrições da arma sugerem que ela podia queimar na água, aderir aos seus alvos e continuar queimando mesmo quando lançada ao mar, propriedades que os cientistas modernos não conseguiram replicar. Os ingredientes do fogo grego têm sido objeto de especulação há séculos. Alguns historiadores acreditam que era feito de uma mistura de cal viva, nafta, enxofre e betume. Embora esses ingredientes sejam conhecidos, eles não explicam totalmente a incrível resiliência do fogo e sua capacidade de queimar debaixo d'água. Em 2003, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Tessalônica chegou perto de replicar as propriedades do fogo grego ao produzir uma substância inflamável semelhante a um gel que podia queimar na superfície da água. No entanto, esta versão moderna exigia estabilizadores sintéticos e produtos químicos artificiais, materiais que não estavam disponíveis durante a era bizantina.
A fórmula do fogo grego era mantida em segredo absoluto por um grupo selecionado de artesãos bizantinos. Esses artesãos transmitiam o segredo de geração em geração, garantindo que a fórmula permanecesse oculta de estranhos. O sigilo era tão extremo que qualquer um que tentasse revelar o segredo era executado. Quando a Quarta Cruzada capturou Constantinopla em 1204, o segredo do fogo grego foi perdido. Todos os registros de sua composição foram destruídos ou deliberadamente escondidos. Na década de 1970, relatórios desclassificados da OTAN mencionaram uma substância que podia inflamar ao entrar em contato com a água do mar. GFR7, uma substância que se acredita ter sido usada em armas incendiárias antigas. No entanto, os testes com esse material foram subitamente interrompidos e a substância nunca foi identificada. Desde então, o acesso a naufrágios bizantinos antigos foi restrito, e pesquisadores relataram encontrar ânforas seladas contendo resíduos semelhantes a alcatrão que poderiam ser remanescentes do fogo grego. Por que esses locais estão sendo interditados? Poderia o fogo grego ter sido mais do que apenas uma arma? Poderia ter sido uma tecnologia química capaz de desafiar os elementos naturais? Uma tecnologia que poderia revolucionar a transmissão de energia moderna ou aplicações militares? Poderia o conhecimento do fogo grego representar uma ameaça tal à tecnologia moderna que foi deliberadamente apagado da história? O sigilo em torno do fogo grego levanta a possibilidade arrepiante de que não estamos apenas perdendo armas antigas, mas tecnologias inteiras que foram perdidas no tempo. Top 7. Aço Woods. Em 1795, uma remessa de espadas chegou ao Arsenal Real em Londres. Entre elas estava uma espada particularmente impressionante, uma lâmina curva com um padrão único e fluido que parecia brilhar como fumaça líquida aprisionada dentro do metal. Esta não era uma espada comum. Foi forjada a partir de aço Woods, um material tão renomado que fora usado em todo o Oriente Médio e na Índia por séculos. O que tornava essas espadas extraordinárias não era apenas sua beleza, mas sua força e flexibilidade notáveis. Essas lâminas podiam cortar o aço europeu sem perder o fio e podiam dobrar quase 90 graus sem quebrar. O aço Woods era lendário por sua capacidade de manter o corte, mas dobrar sem estalar, tornando-o ideal para as armas dos guerreiros em todo o mundo antigo. O segredo do aço residia em seu processo de produção. Ao contrário dos métodos modernos, o aço Woods era feito fundindo minério de ferro com materiais orgânicos, como lascas de madeira ou folhas secas, em um cadinho selado. Esse ambiente com baixo teor de oxigênio permitia uma absorção precisa de carbono, produzindo aço de alto carbono com uma estrutura única. O padrão que você vê no aço Woods, conhecido como padrão Damasco, não era apenas decorativo. Os redemoinhos e ondas intrincados incrustados na superfície do aço eram o resultado de nanotubos de carbono e estruturas de carboneto que se formavam durante o processo de forjamento. Essas microestruturas proporcionavam ao aço uma durabilidade e flexibilidade inigualáveis, tornando-o superior a qualquer coisa que a metalurgia moderna pudesse produzir. No entanto, apesar disso, metalúrgicos modernos não conseguiram replicar o processo com a mesma consistência. Mesmo com tecnologias avançadas, como microscópios eletrônicos e técnicas de corte a laser, o método preciso de criação do aço Woods permanece um mistério. O desafio em replicar o aço Woods reside nas matérias-primas específicas utilizadas. Textos antigos sugerem que os minérios usados para criar o aço Woods eram ricos em oligoelementos únicos, como vanádio e molibdênio, encontrados em certas minas no sul da Índia. No entanto, essas minas há muito se esgotaram e as tentativas modernas de usar minérios semelhantes falharam em replicar as propriedades extraordinárias do aço. Além disso, as plantas usadas para criar o ambiente com baixo teor de oxigênio no cadinho podem estar extintas, deixando outra variável-chave perdida para a história. O processo de criação do aço Woods era incrivelmente delicado. Mesmo a menor variação de temperatura ou atmosfera durante o processo de forjamento poderia arruinar todo o lote de aço.
tornando-o quebradiço ou irregular. Isso tornava a técnica extremamente difícil de dominar e transmitir através das gerações. No século XVIII, o conhecimento do aço Woods começou a desaparecer e os métodos industriais europeus assumiram o controle, substituindo o antigo ofício. As tradições orais transmitidas por gerações de ferreiros indianos foram perdidas, e na época do domínio colonial britânico, a arte de fabricar aço Woods tinha essencialmente desaparecido. Apesar dos avanços modernos na metalurgia, ninguém foi capaz de replicar consistentemente as qualidades do aço Woods. Alguns pesquisadores tentaram recriá-lo, particularmente para uso em tecnologias militares e aeroespaciais, mas com pouco sucesso. Em 2006, uma equipe de pesquisadores descobriu nanofios de carboneto de ferro em aço Woods autêntico, estruturas que só se formam sob condições térmicas extremamente específicas. Essas descobertas levantaram a possibilidade de que os antigos ferreiros que criaram o aço Woods pudessem ter tido uma compreensão da nanotecnologia muito antes da ciência moderna. E se o aço Woods tivesse sido a chave para criar materiais mais fortes e leves usados em tudo, desde armas militares até naves espaciais? Se pudéssemos desbloquear o segredo do aço Woods, isso poderia revolucionar tudo, desde a engenharia aeroespacial até ferramentas médicas. Mas por que o conhecimento do aço Woods permaneceu tão ilusório? Poderia a supressão dessa tecnologia fazer parte de um esforço maior para manter certos materiais avançados ocultos do mundo moderno? Top 8. Vidro do deserto da Líbia. Em 1932, durante uma expedição pelo Grande Mar de Areia, que faz fronteira entre o Egito e a Líbia, o geólogo britânico Patrick Clayton descobriu algo extraordinário. Espalhados pelo chão do deserto, estavam fragmentos de vidro verde amarelado, tão distintos de qualquer coisa formada pela erosão natural. Esses fragmentos de vidro eram afiados como navalhas, suaves ao toque e diferentes de tudo o que os cientistas haviam encontrado. Com o tempo, os geólogos descobririam mais de 3.000 milhas quadradas desse material, agora conhecido como vidro do deserto da Líbia. No entanto, não era apenas a raridade do vidro que fascinava os pesquisadores. Era o mistério de sua origem. O vidro do deserto da Líbia é feito de mais de 98% de sílica, o que lhe confere uma clareza e consistência incríveis. O que o diferencia de outros vidros é sua formação única. Para criar vidro a partir de areia de quartzo, as temperaturas devem exceder 3.000 degum, aproximadamente 1.150 dan. No entanto, não há vulcões conhecidos na região e nenhuma evidência de fluxos de lava, aberturas geotérmicas ou crateras de impacto. As fontes usuais de calor extremo capazes de derreter areia em vidro. Então a pergunta permanece: como esse vidro foi formado no meio do deserto sem uma fonte de calor óbvia? Uma explicação possível é que o vidro foi criado por um evento cósmico, como a explosão de um asteroide ou a explosão aérea de um cometa, que liberou calor extremo ao entrar na atmosfera da Terra. Isso teria criado uma explosão de fogo que derreteu a areia em vidro, sem deixar uma cratera ou qualquer dano visível à paisagem circundante, semelhante ao evento de Tunguska de 1908 na Sibéria. Acredita-se que este evento tenha sido causado pela detonação de um corpo cósmico na atmosfera, liberando calor e energia sem tocar o solo. No entanto, o mistério se aprofunda. O vidro contém minerais raros que exigem calor e pressão extremos para se formar, como cristobalita e lechatellierita. Esses minerais são encontrados apenas em ambientes com energia intensa, sugerindo que a formação do vidro do deserto da Líbia envolveu mais do que apenas uma explosão repentina de calor. As microestruturas dentro do vidro apontam para um processo de resfriamento lento, algo que as condições controladas artificialmente em um laboratório teriam dificuldade em replicar. Isso levanta a questão: poderia este vidro ter sido criado por algo muito mais avançado do que os processos naturais que conhecemos hoje? O vidro do deserto da Líbia também está ligado à história antiga. Um escaravelho esculpido neste vidro foi encontrado na máscara funerária do faraó Tutancâmon, indicando que os antigos egípcios valorizavam o material por sua beleza
e acreditavam que ele tinha propriedades místicas ou até tecnológicas. Os egípcios eram conhecidos por seu conhecimento de materiais e artesanato avançado, mas poderiam eles ter compreendido as propriedades únicas deste vidro e o usado para mais do que apenas fins decorativos? Talvez eles soubessem algo sobre sua condução de energia ou outras propriedades que ainda não compreendemos totalmente. Após sua descoberta, o vidro do deserto da Líbia tem sido objeto de muita especulação, mas o acesso ao vidro foi restrito. A área onde o vidro está mais concentrado foi colocada sob controle militar pelo governo líbio, citando a necessidade de proteção de artefatos. Imagens de satélite mostraram sinais de atividade de escavação nessas áreas, mas nenhuma pesquisa adicional foi tornada pública em mais de uma década. O que eles estão escondendo? Por que este material notável, que poderia mudar o curso da tecnologia moderna, está sendo mantido longe do mundo? Poderia o vidro ser o resíduo de um evento semelhante a um nuclear na antiguidade? Ou talvez um produto de tecnologias antigas avançadas que foram perdidas ou deliberadamente suprimidas? A descoberta do vidro do deserto da Líbia levanta questões críticas sobre nossa compreensão das civilizações antigas e suas capacidades tecnológicas. Top 9. Tinta Inca. Resistente à sombra. Em 1936, ao explorar o remoto sítio peruano de Choquequirao, arqueólogos descobriram algo notável enterrado sob camadas de musgo e detritos. As paredes internas de um santuário solar, expostas à luz solar intensa de alta altitude e às chuvas sazonais por séculos, ainda ostentavam vestígios vívidos de carmesim, ocre e azul. Mas o que tornou esta descoberta tão surpreendente foi que essas cores resistiram ao desbotamento. Ao contrário de quaisquer pigmentos típicos que teriam se degradado ao longo do tempo sob a exposição à luz solar. A tinta não estava apenas sobrevivendo, mas prosperando, mesmo nas condições intensas das montanhas andinas. Isso não era apenas um pigmento, era uma maravilha tecnológica. A tinta, mais tarde chamada de composto andino vermelho 5, era composta de ligantes orgânicos e inorgânicos suspensos em uma matriz à base de sílica. O que era verdadeiramente único, porém, era a presença de partículas microscópicas de sílica biogênica, estruturas semelhantes a vidro feitas de cinzas vegetais que difundiam a luz solar e impediam que a radiação UV quebrasse a tinta. Essencialmente, isso tornava a tinta resistente à sombra, preservando sua vibração, apesar de séculos de exposição a condições climáticas extremas. O que torna esta descoberta ainda mais extraordinária é que esse tipo de tinta era resistente ao crescimento microbiano. Sob condições laboratoriais, culturas fúngicas não conseguiam penetrar na tinta, mesmo em ambientes de alta umidade. O ligante da tinta parecia conter alcaloides ou enzimas derivadas da flora local, possivelmente processadas através de métodos que desde então foram perdidos no tempo. Alguns pesquisadores acreditam que os incas podem ter usado plantas solares sagradas na fabricação desta tinta, o que poderia ter sido transmitido através de gerações de conhecimento sacerdotal. Em 1981, uma parceria entre fabricantes suíços de tintas e autoridades culturais peruanas tentou replicar o pigmento usando apenas os materiais naturais disponíveis na região. Mas após 2 anos de pesquisa, o projeto foi abandonado sem nenhuma recriação bem-sucedida. Pouco depois, várias amostras da tinta original no Arquivo Nacional de Lima foram dadas como desaparecidas. O motivo oficial dado para o desaparecimento foi um erro administrativo, mas o caso foi encerrado discretamente e o pesquisador principal deixou o país. O silêncio em torno deste pigmento misterioso só aumentou a intriga. Mais recentemente, imagens de satélite em 2010 revelaram outras estruturas andinas com coloração residual semelhante, especialmente em locais como Pumaquiri e o corredor Vila Bomba, locais que não estavam abertos ao público. Essas áreas foram desde então isoladas para conservação cultural, sem permissão para pesquisas independentes. Por que esses locais estão sendo escondidos do mundo? O que os incas estavam tentando proteger com este pigmento extraordinário? Alguns estudiosos acreditam que os adoradores do sol incas
podem ter usado esta tinta como parte de um sistema mais amplo de manipulação de luz ou até mesmo geometria sagrada. As propriedades da tinta sugerem que ela poderia ter feito parte de uma estrutura tecnológica ou espiritual maior, possivelmente atuando até como um capacitor solar que aproveitava o poder da luz solar de maneiras que estamos apenas começando a entender. Isso levanta questões sobre o conhecimento dos Incas em ciência dos materiais, que parece muito à frente do que acreditávamos ser possível para as civilizações antigas. Se os Incas tivessem desenvolvido uma tinta que resistisse à luz solar, umidade, mofo e decomposição sem usar polímeros sintéticos modernos, isso sugeriria que eles entendiam de química avançada e ciência de materiais muito antes das civilizações modernas. Poderia o conhecimento de tal material ter sido perdido intencionalmente? Por que ainda estamos no escuro sobre tal avanço? O mistério em torno desta tinta antiga nos faz pensar quais outras tecnologias ou inovações os Incas podem ter tido e que foram perdidas para a história, deliberadamente escondidas, talvez para evitar a perturbação das indústrias modernas. Top 10. Vidro flexível chinês. Em 14 EC, durante o reinado do imperador Wang Mang, da dinastia Qin, um evento extraordinário ocorreu na corte imperial que mais tarde despertaria confusão e mistério por séculos. Um artesão apresentou um presente único ao imperador. Um copo feito de vidro flexível. Um material que não estilhaçava ao cair, mas em vez disso se dobrava e podia até ser remodelado com um pequeno martelo. O imperador, intrigado com este vidro inquebrável, perguntou ao artesão como ele era feito. O artesão recusou-se a revelar seus segredos, o que levou a uma resposta trágica e drástica. O artesão foi executado e sua oficina foi destruída. O segredo da criação do vidro flexível foi perdido, e ele pareceu desaparecer sem deixar rastros, até que as tecnologias modernas começaram a se assemelhar muito a ele. A história do vidro flexível foi por muito tempo considerada um mito, um conto transmitido através dos anais imperiais, mas descartada por muitos como apócrifa. No entanto, em 2012, empresas de tecnologia modernas introduziram o vidro flexível na forma de materiais como o vidro Willow e o Gorilla Glass, usados em tudo, desde smartphones a painéis solares. O que é extraordinário é que este vidro moderno compartilha muitas das propriedades descritas nos textos antigos. Vidro que dobra, mas não quebra, e possui resistência e flexibilidade notáveis. Apesar das semelhanças, nenhuma amostra sobrevivente do vidro flexível original foi encontrada. No entanto, arqueólogos descobriram fragmentos de vidro antigo em Luoyang e Chang'an, antigas capitais da China, que desafiam a categorização. Alguns desses fragmentos contêm metais alcalinos raros e boro, elementos usados hoje para criar vidro de borosilicato de grau laboratorial. Em 1999, a Academia Chinesa de Ciências publicou um estudo que examinou um fragmento com altos níveis de silicato de lítio, um composto que reduz a fragilidade e aumenta a resistência ao calor, características que são vitais para o vidro flexível. No entanto, este estudo foi misteriosamente retirado e nunca traduzido para o inglês, deixando os segredos desta tecnologia antiga enterrados. Durante o início da dinastia Han, existem documentos da corte que mencionam brevemente uma pedra transparente que se dizia dobrar, mas não quebrar. Uma descrição estranhamente semelhante ao vidro flexível. Após a execução do artesão, essas referências desapareceram dos registros históricos. O que aconteceu com essa tecnologia incrível? Por que ela foi silenciada? Esse conhecimento perdido do vidro flexível levanta questões sobre quão avançados os antigos chineses eram na ciência dos materiais, muito antes da química e física modernas. Em 2008, um artigo técnico, White Paper anônimo, circulou na comunidade de engenharia de materiais chinesa, alegando ter descoberto uma anomalia de sílica antiga em um local de tumba perto de Shuhou. O artigo descrevia um material que podia dobrar até 12 andares sem rachar e podia reter memória estrutural, muito parecido com o vidro flexível moderno que usamos hoje.
No entanto, este artigo nunca foi publicado oficialmente e a amostra nunca foi revelada ao público. O artigo foi retirado de circulação e o assunto nunca mais foi explorado. Poderia ser que o conhecimento do vidro flexível tenha sido suprimido porque representava um salto tecnológico muito além de seu tempo. Hoje, a produção de vidro flexível exige tratamentos térmicos precisos, agentes de dopagem química e condições de sala limpa que não estavam disponíveis na China antiga. Então, como poderia o artesão da dinastia Han criar um material tão notável sem nenhuma das ferramentas modernas que temos hoje? Esse conhecimento foi perdido no tempo, apagado pela execução de um artesão? Ou foi deliberadamente ocultado para evitar sua redescoberta? A história do vidro flexível sugere uma história tecnológica muito maior. Uma que sugere que as civilizações antigas eram muito mais avançadas do que costumamos acreditar. Ao olharmos para esses 10 materiais incríveis, uma coisa fica clara. As civilizações do passado eram muito mais avançadas do que muitas vezes lhes damos crédito. Desde concreto que resiste ao oceano por milênios, até espadas mais fortes que o aço, esses materiais carregam conhecimentos que poderiam ter revolucionado as indústrias modernas. Mas e se o verdadeiro mistério não forem apenas os materiais em si, mas a supressão deliberada do conhecimento para fabricá-los? Que segredos ainda estão escondidos, enterrados sob as areias do tempo? Essas descobertas desafiam o que sabemos sobre o desenvolvimento da ciência e da tecnologia ao longo da história. A perda desses materiais e métodos não é apenas uma perda cultural. Pode ter sido um ato deliberado para manter certas tecnologias ocultas do público. A supressão desse conhecimento pode nos custar muito mais do que podemos imaginar, e as possibilidades que poderiam ter surgido dessas descobertas antigas são alucinantes. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no ícone do sino para mais descobertas misteriosas. Obrigado por assistir e fique ligado para mais histórias fascinantes da história.